Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está aí pela 94 FM. Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Nós agradecemos ao nosso Deus por este momento. Estamos juntos para levar a palavra do Senhor. Estamos aí percorrendo aí o livro de Romanos, né? Hoje nós estamos no capítulo 8. Continuaremos. No capítulo 8 há muitas coisas que nós temos que aprender, né? E gostaria que você, nesse dia, né, que você guardasse a palavra de Deus no seu coração, tá bom? A palavra de Deus é que nos traz vida, a palavra de Deus é que nos traz força, coragem, para que a gente continue, né, lutando e vencendo no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanece para sempre. Então, nós não vamos nos abalar com tantas coisas que estão acontecendo aí, tá? Então, eu quero que você creia, busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, que você tenha desejo e vontade de estar sempre na presença de Deus. Vai o meu abraço, o meu carinho para os nossos irmãos. Tem um papel que está em cima do armário, bem, que eu anotei aí uns nomes para oração. Pega para mim, fazendo favor. E nós vamos estar aqui orando por algumas pessoas que nós estávamos orando agora há pouquinho, né? Orando pelas pessoas e aconselhando. E nós estaremos orando. Você pegou, Francisco? Acho que ele não está aqui, né? Eu vou ter que pegar lá depois, né? Não posso esquecer, não. Tem uns nomes ali para mim que eu anotei para oração. Querido irmão, querida irmã, eu quero ler com vocês no livro de Romanos, capítulo 8, 28, tá? Primeiro eu vou ler lá em Romanos, depois eu vou para o livro de Isaías. Algo muito extraordinário. Eu digo assim para vocês, irmãos amados, eu fico assim fascinada e muito feliz pelas obras que Deus faz, né, na nossa vida, que cada dia Deus faz algo novo. Vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 28, que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, no versículo 29, se eu dou esse versículo, eu vou ler. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Veja, meu querido irmão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É algo que você tem que guardar no seu coração, na sua alma, e saber que quem sabe, você que teme a Deus, você que confia no Senhor, não é? Então por que você tem medo? Por que você está temendo algo, um medo aí que está invadindo aí a tua mente, o seu coração? O Senhor diz que tudo coopera para o bem. Só que no início nós não entendemos, né? Nós só vemos assim os abismos. Mas Deus, através deste aparente mal que está aí acontecendo, Deus está fazendo transformações, mudando para que tudo dê certo na sua vida. Só que a nossa mente é tão pequenininha, né, irmão? Nossos olhos só enxergam. Deus abençoe a irmã Geralda Magela. Vai o nosso abraço aí para nossa irmã Geralda, que está conosco aqui também, tá? Veja que nós temos, né, uma mente muito pequena e entendemos somente aquilo que nós vemos com esses olhos físicos. E nós temos que aprender, querido irmão, a enxergar com os olhos espirituais. Sabe por que muitas pessoas hoje estão indo para a depressão? Porque eles só conseguem ver com os olhos físicos. E atrás desses olhos físicos existe um olho espiritual. Aleluia! Deus nos faz enxergar coisas grandes e maravilhosas, irmão.
tá? Veja, eu quero ler com vocês também no livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 64, 4 e 5, veja o que ele diz. Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nunca viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Veja, sais em socorro daqueles que alegremente pratica justiça, daqueles que se lembram dos seus caminhos, mas ao continuarmos pecando contra eles, contra eles te iraste, como pois podemos ser salvos? Veja que o Senhor diz que desde a antiguidade ninguém nunca se ouviu, o ouvido nunca se percebeu, o olho nunca viu Deus, que além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Maravilha de Deus, né? Veja, meu querido irmão, que o Senhor trabalha. Ou acha que Deus está dormindo? Deus trabalha para aqueles que nele esperam desde a antiguidade. O profeta Isaías apresenta aqui um Deus como característica diferente dos deuses conhecidos entre os povos politeístas. Naqueles dias os deuses eram caprichosos, cruéis e exigiam sacrifício e às vezes humanos para serem apaziguados e atender aos pedidos daquele povo. A gente vê nas histórias, né, irmão, tudo isso, que os deuses, né, exigiam sacrifício, né, para ser apaziguado. Que coisa mais terrível, né? Absurda. E quantas crianças não foram aí, né, passaram por esse problema tão difícil. Mas Isaías fala de um único Deus que ama e trabalha em favor dos que nele esperam. Isso enche o nosso coração de alegria em saber que nós não estamos sozinhos e que o Senhor, ele vê até os mínimos. Esses dias atrás aí tem um irmão que está agora frequentando a nossa igreja, o nosso irmão Bechó. Ele ouve o nosso programa, né? Ele ouve o nosso programa todo dia. Deus abençoe o irmão Bechó, que ele vê depois, né? Porque a gente quase não vê aqui, só aqueles que entram na hora, ao vivo, que a gente vê. Aqueles que entram depois a gente não vê, não sabe quem tá vendo. Tem uns irmãos que vieram aqui, né? Uns pastores que veio aqui na nossa igreja. Eu vejo a senhora todo dia. Eu falo que eu não vejo ele, né? Mas tem muita gente que nos vê, tem muita gente que está vendo a gente todo dia. Vai o meu abraço, o meu carinho para todos vocês. Eu não vejo vocês, mas o Senhor vê, né? E a palavra de Deus também, tá? Então o irmão Bechó, ele tomou decisão de... Há muitos anos já que ele frequenta a igreja, mas ele agora tomou a decisão de realmente de vir frequentar mesmo, fazer a obra de Deus, de aceitar Cristo. Então ele estava contando um testemunho, eu estou falando de coisas mínimas, que pra gente é pequeno, né? A gente é pequeno, mas quando Deus ele tem um projeto na sua vida e há um amor de Deus, um cuidado conosco, até nas coisas mínimas ele se preocupa. E ele ficou preocupado porque ele perdeu a aliança de casamento de quase 50 anos, né? E ele disse, meu Deus, me ajuda eu achar essa aliança. E ele trabalha com Uber, né? Falou, meu Deus, se eu perdi no carro, procurou em casa, procurou em todo lugar que você imaginar. E ele falou com Deus, Senhor, se o Senhor está comigo, o Senhor ouve a minha oração, faz com que eu ache a minha aliança, ou alguém ache e me entregue. Irmão, demorou muito tempo não. A esposa dele achou a aliança dele. E ele veio aqui contando o testemunho todo alegre, feliz, mas que maravilha, que coisa linda, né? Como o Senhor ouve o clamor e a nossa oração. Coisas pequenas, né? Mas para Deus tem um grande valor, tá? Porque Ele quer que você saiba que Ele preocupa com você e que Ele tem um carinho pela sua vida.
que você não foi criado à toa. Você não veio à toa neste mundo. Cada um de nós temos um propósito, um projeto de Deus aqui. Só que nós temos que entender qual é o projeto de Deus para quando você passar as lutas, os perrengues, como diz o outro, que você não se entristeça, né? Agora mesmo eu estava conversando com a nossa irmã Ivonilda, né? Uma querida nossa. Eu digo que a gente tem cuidado dela desde, acho que mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tem contato. E a gente tem orado muito pela irmã Ivonilda, uma mulher muito dedicada de Deus, uma mulher abençoada, mas muito perseguida também pela inveja, né? Muita inveja, inveja da família dela, inveja das coisas que ela faz, porque ela trabalha com crochê. Então, e essas coisas muitas vezes traz peso, né? E às vezes a pessoa não tem uma cobertura espiritual como deve ter, né? Dos seus líderes, e aí ela sofre. E a gente vai lá, a gente ora e o Senhor opera e ela fica contente, ela sara. Diz, pastora, só de eu falar com a senhora já sarei, já tô boa. Glória a Deus, né? Que Deus venha abençoar cada dia mais. Então a gente, e ela disse, eu tô, graças a Deus, hoje eu liguei para a senhora e tô falando com a senhora e já tô boa, né? E eu fico feliz. Você vê o tamanho desse Deus lindo e maravilhoso. E eu tenho prazer, então, de estar ajudando, fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Para a glória dEle, somente Ele, é Deus quem faz. Nós não, nós somos apenas instrumento dEle, tá? Então, eu vejo aí a preocupação do Senhor para abençoar, para fazer com que você creia, porque as pessoas hoje não estão crendo mais. As pessoas hoje, elas estão doentes, elas estão com depressão, elas correm na farmácia. Elas correm no médico. E ontem mesmo eu estava conversando com a irmã aqui, que os hospitais, se vocês não sabem, diz que estão cheios. Os Unimed, tudo lotado, diz que os médicos não estão aguentando mais. Não estão querendo nem atender as pessoas da Unimed, meu irmão. E imagina como está os UPA, os hospitais cheios de gente. E ela diz, meu Deus, pastor, a médica da Unimed, você vê que é caro ali, né? Não atendeu direito a neta, deu mal resposta, sabe? Então, irmãos, nós temos que aprender a confiar mais no Senhor, irmão. Não que você não deva para os médicos, mas se você vê que os hospitais estão cheios, que os UPAs estão cheios, tudo está cheio, se você pode resolver um problema, Senhor, estenda a tua mão sobre mim, me abençoa, me mostra um remédio, me mostra um chá, me mostra qualquer coisa para eu tomar, né? Não é tudo os médicos, tem coisa que você pode fazer para você sarar. Então o mal das pessoas é qualquer coisa eu vou pro médico, qualquer coisa eu vou pro médico, né? Não procura Deus primeiro, porque no meu caso, meu irmão, eu fui no médico para resolver o problema do meu estômago, né? Que disse que eu tinha H. pylori, que eu tinha que tomar aqueles 4 comprimidos de manhã, 4 à tarde, sabe? É um complexo de comprimido. No segundo dia eu já estava em falência. O meu fígado já estava falindo, porque eu já estava toda amarela, entendeu? E eu falei assim, se eu continuar tomando, eu vou morrer. Nem no final não vou chegar. Eu liguei pro médico e disse, vá depressa lá no UPA. Vá depressa no UPA, suspenda tudo. E eu fui. E chegou lá, eles fizeram o exame, viu que meu fígado estava com alteração. E aí eu fui para onde? Eu fui para os pés do Senhor. Pai, se o Senhor não fizer algo por mim, quem que vai me curar? Remédio que vai me curar, Senhor? E Deus me mostrou um médico maravilhoso, um homem de Deus, né, que teme ao Senhor. E ali eu achei ali um remédio, não vou dizer, né, sem quem quiser saber tem que ligar, tá? Não posso falar isso aqui não, que não, isso aqui dá até cadeia, né? Eu tô brincando, meu irmão, mas tem coisa que a gente não pode falar na internet não, que eles bloqueiam, você sabe disso, tá? Então, é o que Deus o Senhor me revelou, me falou, olha, é esse que você tem que tomar. E hoje eu não tenho mais nada no estômago, tô sarada completamente, tá? Então, meu querido irmão, primeiramente você tem que pedir a Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer?
Quantas pessoas hoje mesmo, tem uma irmã minha lá de Guatama, nossa irmã Fabiana, que vai meu abraço para ela. Pastor, o que eu tenho que fazer para me emagrecer, pastor? Daí cheio de gente. Primeiro você tem que fechar a boca, né? Comer menos pão, menos bolo, menos coisa e andar. Depois você vai tomar os chás, né? Então, há coisas que não é só o médico. Você tem que procurar Deus. Vocês estão lembrados do rei Asa? O rei Asa é um rei muito abençoado de Israel. No final da vida dele, ele ficou doente dos pés e não buscou o Senhor. Tá? Foi buscar os médicos. Aí o Senhor ficou bravo com ele e falou para ele, por que você não me buscou primeiro? E ele acabou morrendo em consequência disso. Porque ele não buscou o Senhor quando ele precisava, quando ele estava doente. Primeiro ele buscou os médicos para depois buscar ao Senhor. Você vê só que é importante você buscar a Deus. São coisas mínimas, tá? Que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso aqui é o que o diz em Mateus 6:23. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas quando você coloca Deus em primeiro lugar. Tá? Então, nós temos que esperar nele, no Senhor. Quando precisar do médico, você vá. Em caso de urgência, você tem que ir mesmo, mas qualquer coisa, eu vou buscar o médico primeiro. Por que você não ora primeiro? Você não pede a Deus, Senhor, me orienta, Senhor, me dê sabedoria, né? Por isso não foi à toa que o Senhor me fez eu fazer esse curso das ervas medicinais. Porque realmente não é brincadeira você ficar só dependendo de médico, né? Mas não nos enganemos, o Pai amoroso apresentado por Jesus Cristo não nos dará tudo o que queremos por um único motivo. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Já vi crianças chorando porque seus pais tiraram de suas mãos alguns objetos que lhe faria mal, como a faca ou uma tesoura. Da mesma forma, Deus poderá nos dar coisas que aparentemente não nos são agradáveis, como mãe, como eu sofria quando precisava levar as crianças para tomar vacina ou alguma medicação injetável. Que tristeza, né, irmão? Principalmente as crianças miudinhas, pequenas, né? Recém-nascidas, né? Que você tem que levar para tomar as injeções. Ver como que as crianças sofrem, né? Algo ruim, mas algo que vai fazer bem para a criança, né? Que choradeira, que dói, né? Mas era um mal necessário. É comum buscar o Senhor de forma mais intensa quando estamos com algumas dificuldades e enfermidades na família, ou desemprego, algum problema financeiro. E não há nada de errado nisso. Quantas vezes levantei de madrugada para chamar por sua providência ou intervenção em determinado assunto. Mas Deus quer que o busquemos e o consultemos sempre, mesmo quando estivermos navegando em águas calmas, tá? Porque aqui tem muitas pessoas que só buscam a Deus quando está na tempestade. Mas o Senhor nos ensina que também nos momentos calmos, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, você tem que buscar a Deus. Você tem que fazer o jejum, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer a vontade do Senhor, orar, buscar de todo o coração, né? Somente nos momentos de dificuldade. O mal das pessoas é isso. Busca a Deus somente quando a vaca está indo pro brejo. Quando a pessoa está vendo que a coisa está feia, aí ele busca o Senhor. Isso não dá certo. Você tem que buscar a Deus quando está calmo. Você está se protegendo, você está dizendo, Senhor, cuida da minha casa, Senhor, cuida dos meus filhos, Senhor, não permita que nada aconteça. Quer dizer, você está se precavendo. Vamos deixar a água invadir para depois pedir a Deus. Não é, meu irmão? Para isso,
Pode ser que precisemos acordar uns 15 minutos antes do horário normal, para antes de sair de casa ou começar as atividades diárias, ler uma porção da palavra de Deus e falar com o Senhor em oração, pedindo sua bênção em direção para as atividades daquele dia. E ficará mais fácil perceber a boa mão do Senhor agindo em nosso favor, se colocarmos diante dele todos os nossos pedidos. E mesmo os que nos pareçam pequenos demais, que possamos, como disse aí o salmista, provai e ver como o Senhor é bom. Salmo 34:8. Quem se aproxima mais de Deus e nele espera, provará o quanto ele é bom e nunca ficará decepcionado. Essa é uma verdade, assim, maravilhosa, é uma verdade verdadeira que faz parte da nossa vida. E eu quero, meu querido irmão, nesta manhã, que você tome posse dessa palavra, tá bom? Amanhã nós vamos continuar, amanhã nós vamos falar do 29, no capítulo 8 ainda. Nós temos muita coisa aqui para a gente estudar no capítulo 8, tá bom? De Romanos. Aleluia. Eu quero que você agora pegue seu copo com água, fotos, documentos e peça de roupa e nós vamos orar. Pedir ao Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, opera sobre a minha casa, sobre a minha família. Abra meus olhos para que eu veja, abra meus ouvidos, Senhor. Eu preciso entender. É claro que você tem que estar, irmão, ligado ao céu. Se você fica muito ligado na terra, você não percebe o céu. Você não percebe os anjos, você não percebe a movimentação do mundo espiritual ao seu lado. Você não vai perceber. Se você ficar muito ligado na terra, a sua carne está na terra, então qualquer desespero, qualquer coisa já te leva você ao desespero, porque você está ligado na terra. Então, liga o teu pensamento, liga o seu coração, tudo envolve. Irmão, ouça os hinos, louvores, adoração, mensagens que vai edificar, crescer, para que você possa resistir, como diz a Bíblia, no dia mau, no dia da batalha, no dia da luta, que você possa resistir firme em nome de Jesus, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos, pois tu és o nosso Deus, em quem nós temos crido, confiado. Pai, venha operar sobre a minha vida, venha operar na vida da nossa irmã Geralda, que está conosco, a nossa irmã Mônica, todos os nossos irmãos que estão aí, que depois vão ver essa live e eu não vi eles, mas o Senhor sabe quem é. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles agora. Esteja no sítio, na chácara, nas fazendas, doentes. Coloca a tua mão, Senhor, sobre a nossa irmã Ivonilda. Abençoa, meu Deus, a Carminha, Senhor, que está internada. Jesus, envia teus anjos de fogo, seus anjos de guerra, Senhor, na Carminha, lá em Patos de Minas. Espírito Santo de Deus, visita ela agora naquele leito. Restaura o corpo dela. Restaura o organismo dela, Senhor. Retira toda a infecção, toda a enfermidade, toda a bactéria, todo o micróbio. Eu ordeno que vá embora, saia da vida da Carminha. Espírito Santo de Deus, eu abençoo todas as pessoas, Senhor, que estão do lado da nossa irmã Ivonilda, aqueles que compram os seus crochês. Abençoa para que ela receba aqueles que estão a devendo. Senhor, tem pessoas que estão devendo ela que não paga mais de ano. Jesus, tem misericórdia dessas pessoas. Faz com que elas possam pensar, colocar na mente, no coração que precisa pagar. Senhor, ela trabalha, Pai, até de madrugada para fazer os seus crochês. E não é justo, Pai, que as pessoas façam ela fazer aquele monte de crochê e não pagar. Coloca as tuas mãos santa e poderosa para repreender esse espírito de miséria. Eu não aceito o demônio. Em nome de Jesus, saia da vida da nossa irmã Ivonilda. Opera sobre ela para que ela seja sarada por dentro e por fora. Que toda inveja, tudo que não presta, sai da casa dela, da vida do seu marido. Abençoa sua condução, Senhor, em nome de Jesus.
Que o Senhor venha dar saúde para nossa irmã Ivonilda. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada irmão e irmã, oro por aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos apartamentos, aqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, oro pelos animais, oro, Senhor, pelas crianças, pelos jovens, por essas pessoas que estão enchendo os UPAs, os hospitais, com problemas respiratórios, outros com problemas, Senhor, cardíacos. Coloque as tuas mãos agora. Eu repreendo todo espírito de morte agora e ordeno que saia dessas pessoas, que as bênçãos do Senhor opere sobre essa casa. Abençoo também o Alex, Senhor, marido da irmã Lúcia Helena, opera sobre a vida dele para que ele seja restaurado e toda doença e enfermidade do seu corpo seja tirado em nome de Jesus, e que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo abençoe a vida, Senhor, de todos os irmãos, os nossos irmãos de Patos de Minas, da igreja, comunidade da família cristã, daqui de Araxá, os nossos vizinhos da direita, da esquerda. Coloque as tuas mãos para abençoá-los, para curá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meu querido irmão, querida irmã. Estamos aí chegando ao final dessa programação, mas amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, pela 94 FM e pelo Facebook, das 11h20, 11h30 ao meio-dia, tá bom? Amanhã vamos continuar também falando de Romanos, tá bom? Siga aí as nossas redes sociais, tá bom? Siga aí pelo YouTube, nós temos aí o nosso canal Josi Lima, tá bom? Você pode se inscrever no canal, você pode clicar para que você possa clicar lá no sininho para você receber todos os dias você vai estar recebendo, tá bom? E enviar para as pessoas que precisam de uma palavra de fé, de amor, uma palavra que vai curar, libertar, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Deus abençoe a irmã Geralda, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo, e todos vocês, que eu não vejo vocês, mas vocês me veem, e o Espírito Santo também vê em vocês, tá bom? Aonde vocês estiverem, receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Que Deus abençoe vocês.